Bom, pessoal, a gente vai agora aqui falar sobre as conjugações dos verbos regulares e depois eu vou explicar os verbos irregulares. Então prestem bastante atenção, que eu quero, assim, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vocês precisam prestar atenção acompanhando no livro, tá bom? E vamos lá. Passado simples dos verbos regulares. Já expliquei, mas vou explicar de novo. Forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa. Essa reticências aqui, tá? Significa o que vem depois. Então, a forma afirmativa, eu vou usar os pronomes, tá? Vou formar com os pronomes, mais o verbo com ed no final, porque tá na forma afirmativa. Na forma afirmativa, eu não uso verbo auxiliar. Então, ó, I played, eu joguei. You played, você jogou. He played, ele jogou. They played, eles jogaram. Para eu formar a forma negativa, eu preciso dos verbos do verbo auxiliar. Então, didn't é a mesma coisa que did not. Então, eu juntei o did com not, fica didn't. Essa aqui é a contracted form, a forma contraída. Então, I play, eu joguei, eu não joguei. Então, I didn't play. Você jogou, you played, vira you didn't play. Percebe que aqui não tem ed, porque quando eu uso didn't, o verbo auxiliar, eu não uso o verbo no passado aqui, porque o did not está representando que esse verbo está no passado, tá bom? O meu verbo principal, ele fica na forma base, ou seja, do jeito que ele é, tá bom? He played, he didn't play. They played, they didn't play. Então, ele jogou, ele não jogou. Eles jogaram, eles não jogaram. E a forma interrogativa, como que eu faço? Eu vou ter que usar o verbo auxiliar no início da frase, o pronome e o verbo principal da forma que ele é, sem ed. Did I play? E o pontinho de interrogação. Eu joguei. Did you play? Você jogou. Did he play? Ele jogou? E did they play? Eles jogaram? Entenderam, crianças? Quando for pergunta, a gente sempre vai colocar o did no início da frase. O did representa o passado, tá bom? Eu só uso o verbo auxiliar did nas forma negativa e interrogativa. E uso ele também nas short answers. Então, quando eu quero responder uma forma afirmativa, exemplo, did you play? Você jogou? Ó, yes, I did. Sim, eu joguei. Eu estou usando did para evitar repetir o verbo jogar, tá bom? Então, yes, I did. Yes, you did. Sempre vou começar a resposta curta usando yes, na afirmativa, usando yes, o pronome referente à pergunta e o verbo auxiliar did, tá bom? Ela jogou? Yes, she did. Eles jogaram? Yes, they did, ok? E a forma negativa? A resposta da forma negativa. Eu sempre vou começar com no. No, o pronome e o did not junto. No, I didn't. No, you didn't. No, she didn't. No, they didn't. Se eu faço a pergunta, did they play yesterday? Eles jogaram ontem? No, they didn't. Não, eles não jogaram. Ou, yes, they did. Sim, eles jogaram. Ok, crianças? Ok, pessoal? E vamos lá. Do you remember? Vocês se lembram que to hope, ó, o passado, hoped. To stop, stopped. To study, studied, tá? Os verbos aqui estão aqui no infinitivo. Como que é isso, gente? Todo verbo que termina com é, eu só vou acrescentar de, tá bom? Lembra-se disso, tá bom? Eu não vou acrescentar ed, ou seja, eles vão terminar com ed, tá? Porque é passado. Então, aqui, olha, é uma regrinha. Mas ele vai terminar com ed, mas eu não vou precisar acrescentar ed, porque o L já tem. Então, eu só vou colocar o D. O to stop, o verbo parar. Aqui é um verbo de uma sílaba só. Ele termina com consoante, vogal e consoante. Todo verbo que termina com consoante, vogal e consoante, quando ele vai para o passado,
tá? Ele é tônico, então eu tenho que repetir a última consoante e acrescentar ED. Mas no final de tudo ele terminou com ED. Eu só tenho que dobrar essa consoante, repetir essa consoante, porque ele é de uma sílaba só e ele termina com consoante, vogal e consoante, entenderam? E o verbo to study? O verbo to study ele termina com Y e antes desse Y tem uma consoante. Então eu tenho que jogar fora esse Y na hora de passar ele para o passado, colocar ele no passado. Eu joguei ele fora e vou acrescentar IED, tá bom? Mas no final de tudo ele terminou com ED. Então toda vez que o verbo terminar com Y e ele tiver uma consoante antes, eu tenho que tirar o Y e colocar IED. Tá, mas se o verbo termina com Y, play, e antes tem uma vogal, aí eu só vou acrescentar ED. Play vai virar played, ok? Vai ficar played. Porque aqui antes do Y ele tem uma vogal, ok? Aqui é Y, tá, gente? Que eu escrevi rápido. Aqui é uma vogal, então eu não coloco, não jogo fora o Y. Eu só coloco ED, eu acrescento ED. Combinado? Bom, nós vamos agora para os verbos irregulares. O que são verbos irregulares? São aqueles verbos que têm a sua própria forma, tá? Ou seja, eles não terminam com ED, eles não seguem regras, eles têm a vida própria. Então, olha aqui o primeiro exemplo. Aqui a gente está na página 75. I bought a new jeans last weekend. Beleza, o verbo aqui comprar está no passado. Terminou com ED, gente? Não, porque ele é um verbo irregular. Ele não segue regra, tá? Então, o bought é o passado do verbo buy. Então, verbo buy, comprar, o passado dele é bought. Eu comprei uma calça jeans nova no final da semana passada. Ok, vamos lá. Liz did her homework at night. Esse did aqui, ele está agindo como verbo principal. Esse did é o passado do verbo do, que é o verbo fazer. Então, Liz fez a tarefa de casa dela à noite, tá? Aqui, my mom made a chocolate cake yesterday. Minha mãe, ó, make é o passado também do verbo fazer, make. Aqui é o verbo fazer no sentido de criar algo. E aqui é o verbo fazer comum, realizar alguma coisa que já é feita. Ou seja, a Liz aqui, ela fez a tarefa de casa. O que? Ela já veio e completou lá. Agora, fazer um bolo é criar alguma coisa, tá? Make, fazer no sentido de criar. Então, ó, minha mãe fez um bolo de chocolate ontem. Então, o passado do verbo make é made. Terminou com ED? Não, porque é verbo irregular. Tom and I went to the beach last summer. Então, Tom e eu fomos para a praia no verão passado. Então, went é o passado do verbo go, ok? Então, o passado de ir, go é ir. O passado de ir é went, tá bom, crianças? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Verbos irregulares. Então, aqui eu tenho o infinitivo dos verbos irregulares e aqui eu tenho o passado dos verbos irregulares, tá? Então, o verbo to buy, que está no infinitivo, aí tem que ter o to. Então, o passado dele, bought, comprar, comprou. To do, fazer, fazer, fez. Ah, mas isso aqui não é verbo auxiliar did? Sim, é verbo auxiliar did também. Ele é usado para indicar que os verbos estão no passado, como eu expliquei, mas ele também é passado do verbo fazer, tá? Do verbo to do. To make, criar, fazer, no sentido de criar, como eu falei antes, é o passado dele, é made. E o verbo to go, que é o verbo ir, o passado dele é went. Ok, pessoal? Nós temos um textozinho aqui, vamos praticar. Eu vou fazer a leitura e depois eu faço na forma, na tradução, e vocês vão prestando atenção. Hi, Iris. How it's going? I'm pretty good, thanks. I came to your house yesterday, but you weren't in. Where were you? I went to the movies. I saw the new movie of Jim Carrey.
Why didn't you invite me? Sorry, I forgot my cell phone in my school bag. That's okay. Guess what? I lost my favorite ring in the movies. Vamos entender, gente? Então, olha. Olá, Iris. Como vão as coisas? Como você está indo? Como é que está indo? Enfim. Eu estou muito bem. Obrigada. Eu fui na sua casa ontem, mas você não estava. Onde você foi? Onde você estava? Eu fui no cinema. Eu assisti o novo filme de Jim Carrey. Por que você não me convidou? Desculpa, eu esqueci meu celular na minha mochila. Tudo bem. Adivinha, eu perdi meu anel favorito no cinema. Bom, percebem aqui também que os verbos que tem aqui, olha, são irregulares. Então aqui, ó, eu fui na sua casa, eu vim da sua casa ontem, quer dizer, desculpa, tá? Porque o came é o passado do verbo vir, tá? E você não está aqui, tá no passado, came. O verbo went, tá? Aqui, quando ela fala, ó, why didn't you invite me? Ó, usou aqui, ó, uma pergunta negativa. Por que você não me convidou? Ó, o verbo ficou na forma normal e ele usou o verbo auxiliar na negativa. Aqui o verbo esquecer no passado, não termina com ed, ó. E aqui é o verbo lost no passado, tá bom? Então é isso, pessoal. Vocês vão receber um áudio agora, vai ser áudio mesmo, tá? O vídeo ficou longo, mas foi preciso para eu explicar isso tudo, né? Como se a gente estivesse em sala de aula. Vocês vão receber o próximo áudio para saber o que vocês vão fazer. Beijo.